Expulse a dúvida. Há muitos, especialmente entre os que são novos na vida cristã, que às vezes são perturbados por dúvidas. A Bíblia apresenta muitas coisas que não podem ser explicadas, nem mesmo ser compreendidas. E Satanás se utiliza delas para abalar a fé dessas pessoas nas Escrituras como revelação de Deus. Elas perguntam: como saber qual é o caminho verdadeiro? Se a Bíblia é, na verdade, a palavra de Deus, como poderei libertar-me dessas dúvidas e incertezas? O Senhor nunca pede que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre as quais possamos fundamentar a fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E são muitos esses testemunhos. Deus, entretanto, não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar encontrarão oportunidade. Mas os que desejam realmente conhecer a verdade poderão achar grande quantidade de provas onde apoiar sua fé. É impossível à mente mortal compreender o caráter e as obras do infinito em toda a sua grandeza. Ao mais esclarecido entendimento, à mente mais educada, esse santo ser terá de permanecer sempre envolto em mistério. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não o conhece. O apóstolo Paulo exclama: como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos os seus conhecimentos e sua sabedoria! Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Embora nuvens e escuridão estejam ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Ao compreendermos a conduta de Deus para conosco e os motivos que o levam a agir, podemos ser levados a reconhecer amor e misericórdia sem limites, unidos a um poder infinito. Dentre todos os seus propósitos, podemos compreender aquilo que é necessário ao nosso bem. Quanto ao mais, devemos confiar ainda naquele cuja mão é onipotente e cujo coração está repleto de amor. A palavra de Deus, como o caráter de seu divino autor, apresenta mistérios que não poderão jamais ser perfeitamente compreendidos por criaturas finitas. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios demasiado profundos para serem explicados ou mesmo entendidos inteiramente pela mente humana. Não temos, porém, motivos para duvidar da palavra de Deus pelo fato de não podermos compreender todos os seus mistérios.
No mundo natural que nos cerca, convivemos continuamente com mistérios que não podemos penetrar. Mesmo as mais simples formas de vida apresentam problemas que o mais sábio dos filósofos é impotente para explicar. Por toda parte há maravilhas que escapam à nossa percepção. Deveríamos, então, nos surpreender ao verificar que no mundo espiritual também existem mistérios que não podemos entender. Toda dificuldade está na debilidade e pequenez do espírito humano. Deus nos deu, nas Escrituras, suficientes provas de seu caráter divino e não devemos duvidar de sua palavra pelo fato de não podermos penetrar todos os seus mistérios. Diz o apóstolo Pedro que há nas Escrituras coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, e assim eles causam a sua própria destruição. As dificuldades das Escrituras têm sido insistentemente apresentadas pelos descrentes como um argumento contra elas. Ao contrário disso, porém, essas dificuldades constituem evidência poderosa de sua inspiração divina. Se elas apenas apresentassem a respeito do Senhor o que podemos facilmente compreender, se sua grandeza e majestade pudessem ser entendidas por seres limitados, então a Bíblia não apresentaria as indiscutíveis credenciais de autoridade divina. A própria grandeza e mistério dos temas expostos deveriam eles mesmos inspirar fé, como sendo a palavra de Deus. A Bíblia revela a verdade de maneira tão simples e com tão perfeita adaptação às necessidades e desejos do ser humano que tem inspirado admiração e encanto às pessoas mais cultas, ao mesmo tempo que habilita o humilde e ignorante a compreender o caminho da salvação. Apesar disso, essas verdades singelamente declaradas se prendem a assuntos tão elevados, de alcance tão vasto, tão infinitamente além da capacidade de compreensão humana, que não as podemos aceitar, senão pelo fato de haverem sido apresentadas por Deus. É assim que nos é exposto o plano da salvação, de modo que todas as pessoas possam ver os passos que devem dar em arrependimento para com Deus e fé para com nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de salvar-se pela maneira indicada por Deus. Sob essas verdades tão facilmente compreendidas, encontram-se mistérios que são o esconderijo de sua glória, mistérios que estão além do alcance de nossa capacidade de investigação. Eles inspiram, no entanto, reverência e fé ao sincero pesquisador da verdade. Quanto mais ele investiga a Bíblia, tanto mais profunda se torna sua convicção de que ela é a palavra do Deus vivo, e a razão humana se dobra diante da majestade da revelação divina. Reconhecer que não podemos compreender inteiramente as grandes verdades da Bíblia é simplesmente admitir que a mente finita é incapaz de entender o infinito. E o homem, com seu limitado conhecimento, não pode compreender os desígnios do Onisciente. Não podendo conhecer todos os mistérios de Deus, o incrédulo e o infiel rejeitam a palavra de Deus.
Nem todos os que dizem crer na Bíblia estão livres de perigo a esse respeito. Diz o apóstolo: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração incrédulo que os leve a se afastar do Deus vivo. É correto examinar com profundidade os ensinos da Bíblia e investigar as profundezas de Deus até onde nos são reveladas nas Escrituras. Enquanto as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós. O objetivo de Satanás, entretanto, é perverter a capacidade investigadora das pessoas. Um certo orgulho é misturado ao estudo da verdade bíblica, de maneira que o homem fica impaciente e sente-se vencido quando não pode explicar, como gostaria, todas as partes da Escritura. Ele imagina ser muito humilhante ter de reconhecer que não compreende a palavra inspirada. Não está disposto a esperar pacientemente até que o Senhor ache conveniente revelar-lhe a verdade. Acredita que sua sabedoria humana, sem necessidade de ajuda, é suficiente para capacitá-lo a entender a Bíblia. Quando não consegue, nega-lhe virtualmente a autoridade. É verdade que muitas teorias e doutrinas que o povo julga derivadas da Bíblia não se baseiam em seus ensinos, sendo em realidade contrárias ao conceito geral da inspiração. Essas coisas têm sido causa de dúvida e perplexidade para muitos. No entanto, tal responsabilidade não cabe à palavra de Deus, mas ao fato de ter sido pervertida pelo homem. Caso fosse possível aos seres criados atingir plena compreensão de Deus e suas obras, então, havendo chegado a esse ponto, não haveria para eles nada mais a descobrir quanto à verdade, nenhum progresso no conhecimento, nenhum desenvolvimento de mente ou coração. Deus deixaria de ser supremo? O homem, tendo atingido ao limite do conhecimento e das suas realizações, deixaria de progredir. Graças a Deus que não é assim. Ele é infinito. Nele se concentram todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Por toda a eternidade, os homens podem continuar sempre a investigar, a aprender, sem que jamais se esgotem os tesouros de sua sabedoria, bondade e poder. Deus deseja que, mesmo nesta vida, as verdades de sua palavra continuem sempre se desdobrando perante seu povo. Existe apenas um meio de obter esse conhecimento. Só é possível compreender a palavra de Deus mediante a iluminação do Espírito pelo qual ela foi dada. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E a promessa do Salvador a seus seguidores foi: quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará em toda a verdade, pois vai receber o que eu tenho para dizer e dirá a vocês. Deus deseja que o homem exercite suas habilidades de raciocínio. O estudo da Bíblia fortalecerá e elevará a capacidade mental como nenhum outro. Convém, entretanto, tomar cuidado para não dar valor excessivo à razão
a qual está sujeita à fraqueza e enfermidade humanas. Se não quisermos que as Escrituras se fechem ao nosso entendimento, de modo que as mais claras verdades deixem de ser compreendidas, devemos ter a simplicidade e a fé de uma criancinha, estando dispostos a aprender com a ajuda do Espírito Santo. A consciência do poder e da sabedoria de Deus e de nossa incapacidade para compreender sua grandeza deve nos tornar humildes. Devemos abrir sua palavra com reverência e santo respeito, como se estivéssemos em sua presença. Ao lermos a Bíblia, a razão deve reconhecer uma autoridade superior a si própria, e o coração e a inteligência devem se curvar perante o grande Eu Sou. Muitas coisas, aparentemente difíceis ou obscuras, Deus vai tornar claras e simples aos que desse modo procuram compreendê-las. Sem a direção do Espírito Santo, porém, estamos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou interpretá-las mal. Muitas vezes a leitura da Bíblia fica sem proveito e, em muitos casos, é mesmo nociva. Quando ela é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não se concentram em Deus ou não se acham em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida por dúvidas. A descrença se fortalece com o próprio estudo da Bíblia. O inimigo se apodera das ideias e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam, por palavras e atos, estar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar na compreensão das Escrituras. Não é seguro confiar em suas explicações. Os que pesquisam as Escrituras para encontrar incoerências não têm conhecimento espiritual. Com visão distorcida, irão encontrar muitos motivos de dúvida e incredulidade em coisas que são, na verdade, claras e simples. Por mais que o disfarcem, a verdadeira causa da incredulidade é, em muitos casos, o amor ao pecado. Os ensinos e restrições da palavra de Deus não agradam ao coração orgulhoso, amante do pecado. Os que não se sentem dispostos a obedecer-lhe aos preceitos estão prontos a duvidar de sua autoridade. A fim de chegar à verdade, é necessário que tenhamos um sincero desejo de conhecê-la e um coração disposto a obedecer-lhe. E todos aqueles que com esse espírito se propõem a estudar a Bíblia encontrarão incontáveis provas de que ela é a palavra de Deus. Poderão obter, através de suas verdades, a compreensão que os tornará sábios para a salvação. Cristo disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, esse conhecerá a respeito da doutrina. Em vez de discutir e especular acerca daquilo que não entende, use a luz que você já possui e haverá de receber mais ainda. Cumpra, pela graça de Cristo, todo o dever que já conhece e será habilitado a compreender e cumprir sobre aqueles que ainda têm dúvidas. Há uma prova que está disponível a todos, tanto do mais culto como do mais iletrado: a da experiência. Deus nos convida a verificar por nós mesmos
a veracidade de sua palavra, a fidelidade de suas promessas. Ele nos fala: procure saber por você mesmo como o Eterno é bom. Em lugar de confiar nas palavras de outros, devemos provar por nós mesmos. Ele garante: peçam e receberão. Suas promessas serão cumpridas. Nunca falharam. Isso jamais acontecerá. À medida que nos aproximamos mais de Jesus e nos alegramos na plenitude de seu amor, nossas dúvidas e obscuridades irão desaparecer com a luz de sua presença. Diz o apóstolo Paulo que Deus nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. E todo aquele que passou da morte para a vida é capaz de confirmar que Deus é verdadeiro. Pode dar seu testemunho. Eu precisava de auxílio e o encontrei em Jesus. Toda necessidade foi suprida. A fome de minha alma foi satisfeita. Agora a Bíblia é para mim a revelação de Jesus Cristo. Você pode perguntar por que creio em Jesus. Eu respondo: porque é para mim um divino Salvador. Por que creio na Bíblia? Porque achei que ela é a voz de Deus falando ao meu coração. Podemos ter em nós mesmos o testemunho de que a Bíblia é verdadeira, de que Cristo é o Filho de Deus. Sabemos que não temos nos pautado em fábulas artificialmente inventadas. Pedro recomendava aos irmãos crescerem na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando o povo de Deus está crescendo na graça, vai constantemente obtendo uma compreensão mais clara de sua palavra. Descobrirá nova luz e beleza em suas sagradas verdades. Isto se tem comprovado na história da Igreja em todos os séculos, e assim será até o fim. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Pela fé, podemos olhar em direção ao futuro, confiando na promessa de Deus quanto ao desenvolvimento intelectual, unindo as faculdades humanas às divinas e pondo toda a nossa capacidade em contato direto com a fonte da luz. Podemos nos alegrar porque tudo o que nos tem causado dificuldades em compreender as providências de Deus vai ficar claro para nós. As coisas difíceis de entender serão explicadas. Onde nossa mente finita só descobria confusão e propósitos desconhecidos, veremos a mais perfeita e bela harmonia. O que agora vemos é como uma imagem confusa no espelho, mas depois veremos face a face. Agora conheço somente em parte, mas depois conhecerei assim como sou conhecido por Deus.